devo dizer isto, quer dizer, eu sou sócio 8001 do Benfica, também acho que já não é a Tiveste primeira uma vez candidatura fui candidato a vice-presidente contra Luís Filipe Vieira e apesar de tudo tenho sido bastante vocal, não aqui, mas noutros espaços onde falo sobre futebol, sobre todos estes temas. E se me perguntasse ao longo dos anos em que eu tenho comentado a atualidade, aqui e noutros sítios, o momento de maior desconforto que eu senti ou sinto e o dia em que eu preferia não estar aqui é hoje. Eu sinto uma tristeza imensa a falar destes temas, mesmo imensa, e as pessoas que me conhecem desde sempre como benfiquista acho que percebem isso. Eu acho que, e portanto, nem sequer vou falar da dimensão benfiquista disto. Caso judicial, estamos a falar judicial. De suspeitas muito graves. Repara, uma parte destes factos já eram conhecidos. Outra parte dos factos ganhou uma nova clareza com a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que, aliás, permite dizer uma coisa. Eu levo a sério a presunção de inocência e acho que Luís Filipe Vieira tem direito à sua verdade. Mas, com o que foi dito por altura da OPA do Benfica e com o que se ficou a saber na Comissão Parlamentar de Inquérito, já há matéria suficiente para fazermos um juízo, eu diria mesmo definitivo, sobre a pessoa em causa, nomeadamente os que são benfiquistas. Temos que fazer a mesma presunção que fazemos para os outros, ou seja, mas nesta matéria as contradições, a ocultação de informação já foi tal que, por exemplo, por si só já deveria levar à perda de mandato enquanto Presidente do Benfica. E, portanto, não venham com a conversa da presunção de inocência, porque aqui, uma vez mais, é possível fazer um juízo, independentemente dos Isso é factos. questão da presidência do Benfica. Não, mas não é só da presidência do Benfica, porque, repara, isto afeta o Fundo de Resolução também. É que há aqui uma troca de interesses cruzados entre o benefício da OPA do Benfica, o acesso a uma parcela do Benfica que estava nas mãos do novo banco, são 10% do Benfica, quer dizer, vale muito dinheiro, e a Imosteps e a compra da dívida da Imosteps pelo Sr. José António dos Santos. E, portanto, isto não tem só a ver com o Benfica, pelo contrário, isto cruza Fundo de Resolução e Benfica. E isso é matéria de facto, foi reconhecida e a partir daquilo que já se sabia na altura da OPA e que foi declarado, e falámos disso aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a verdade é chocante. Agora, o que é aqui também chocante é que, na verdade, isto é mais um episódio de uma tragédia pré-anunciada. E por isso é que também a questão de nós já sabíamos, é óbvio que já sabíamos que isto ia acontecer. E essa tragédia pré-anunciada tem um epicentro, chama-se Resolução do BES, e foi um detonador, em que ficámos com o retrato de uma parte do país, eu quero sempre dizer, uma parte do país, que são estes empresários sem capital e sem empresas, que viviam com recursos que recorriam de relações sociais de poder, onde se cruzava poder político, poder financeiro, alguns empresários e o mundo do futebol. O que é novo aqui é a proximidade do mundo do futebol, e sobre isso duas coisas. Uma é, o mundo do futebol é um recurso instrumental para olear estas relações de poder, porque é circulação fácil de dinheiro, com opacidade, com recurso, é fácil acrescentar intermediários, agentes que não se percebe bem qual o papel que desempenham, e com isso ainda o tema dos paraísos fiscais. Porquê que o poder político se mete nesta relação? Eu não tenho uma resposta definitiva sobre isto. Já vamos ao poder político. Deixa-me só, e vocês já fizeram os três elogios à Comissão de Inquérito Parlamentar, a minha dúvida, como para os outros casos, é, sem esta Comissão não estaríamos hoje aqui a falar desta detenção, ou é a Justiça, porque estamos a falar de muito tempo, é o tempo da Justiça, mas lá está, porque é agora, depois de Berardo, e uma sequência de detenções e de casos como este. Eu infelizmente, como disse, conheço bem esta história toda, há muito tempo que havia rumores e indícios de todos estes factos. Nesta situação, eu não sei exatamente, os factos são relativamente recentes, estamos a falar essencialmente de coisas que aconteceram depois de 2014, isso aliás foi dito no própria nota do DCAP. A Comissão Parlamentar de Inquérito pode ter aqui iluminado algumas coisas, mas a sensação com que eu fico, visto de fora, é que isto é uma investigação que já é anterior. Pode ter sido acelerada por algumas declarações e pelo facto de, pelos vistos, estes protagonistas continuarem alegremente a praticar os mesmos atos que já vinham praticando antes. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem sido muito importante, mas, por exemplo, nesta matéria, permitiu tornar muito claro este cruzamento de interesse entre
a dívida da Imostepes, a OPA do Benfica e o interesse de Luís Filipe Vieira e do seu sócio, que não era conhecido dos órgãos sociais do Benfica. Isso é uma revelação. Agora, a sensação que eu fico é que esta investigação em particular já vinha de trás. Sr. Eduardo, isto significa o quê em termos de justiça? A questão do timing significa que só agora é que conseguiram ter material para poder fazer uma detenção, questioná-lo, ou isto também vem com uma pressão das detenções anteriores e da Comissão Parlamentar? A questão do timing. Fazes uma pergunta com ar tão sério que me fazes boa noite. Não, é que me fazes perder sério. A oportunidade da chalaça de dizer que nós andamos para aí com 5, 6 dias de atraso em relação às detenções e que agora o que favorecia o programa era adivinharmos a próxima. Não, estamos em atraso. Olha que só soubemos as medidas de coação no sábado, portanto, não estamos assim com tanta No caso do programa, não foi José Eduardo, não sei se foi a semana passada que falámos de Berardo ou foi há 15 dias, já não sei. Não foi a semana passada. Eu chamei a atenção que outros viriam. Pronto. Vamos ao assunto. Tu e o Rui Pinto, vê lá no que é que te metes. Bom, mas indo ao assunto, eu acho que são casos diferentes. É um caso diferente do Berardo. No caso do Berardo, há uma denúncia da Caixa Geral de Depósitos, aqui há uma investigação do Ministério Público. Logo por isso, são casos muito diferentes. Quando começou ou não sei, porque o processo está em segredo de justiça. E embora, infelizmente, mais uma vez não tenha sido espetacular a proteção do segredo de justiça e nós saibamos muitas coisas, há uma coisa que eu sei hoje como sabia exatamente quando nós fechámos o programa a semana passada a falar sobre a justiça e as detenções. É que, não conhecendo o processo, tenho a obrigação, enquanto advogado, de não me pronunciar sobre se a detenção é oportuna ou inoportuna, porque eu não conheço o processo. Não sei, por exemplo, que medidas de proteção da prova o processo requer, parece estar para aqui a mandar bitados sobre a oportunidade das detenções ou se isto é justiça espetacular ou não é. Se me permites, Eduardo, o próprio advogado de Luís Filipe Vieira disse que os comentadores não deveriam comentar o que não sabem. Mas ele próprio decidiu dar uma entrevista pública a falar sobre o caso, esta noite. Diz, o que é uma coisa curiosa. Devíamos levar as pessoas a pensar nesta coisa tão curiosa como essa. Esse meu colega é membro do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, eu acho que ele tem todo o direito às suas opiniões sobre o processo em concreto, só como ele bem disse, autorizado pelo bastonário da Ordem dos Advogados. O que é um desequilíbrio de armas brutal, sabe, João? Porque se o procurador a quem ele acusa tiver que pedir autorização para lhe responder, que é aquilo que nós prezamos na democracia, a igualdade de armas, não é? Se o procurador lhe quiser responder, não tem que pedir só autorização ao bastonário dos advogados. São 17 pessoas, entre as quais o Dr. Magalhães e Silva, que é membro do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, eu não sei se é oportuno. Acho que um advogado faz muito bem em defender o seu cliente. Se um membro do Conselho Superior do Ministério Público deve ter opiniões sobre o funcionamento do Ministério Público a propósito de um caso que é advogado, eu, por mim, abster-me-ia desses comentários. Mas cada um faz como sabe e cada um comenta como pode. Sobre o Luís Filipe Vieira, há duas dimensões completamente diferentes nisto. E eu agora, apelando ao pouco que sei, porque o segredo de justiça, aquilo que julgo não ter resistido ao segredo de justiça, fico aqui com uma certa preocupação. Porque há uma dimensão que é uma dimensão de uma instituição de utilidade pública, que é o Sport Lisboa-Benfica, da qual já agora também registro conflito de ideias, também sou sócio, e os meus filhos foram todos democraticamente inscritos na primeira semana de vida, portanto, o interesse é óbvio. Sobre isso, acho que não há dúvidas nos estatutos, quer dizer, há matéria mais que suficiente nos estatutos do Benfica para que aquela instituição de utilidade pública, que não é uma qualquer, senão não estávamos aqui com tanto peso a falar disto esta semana, tenha uma dimensão para resolver, que é tem que ter eleições brevemente e há aqui matéria para destituição nos órgãos sociais. Mas depois, no processo penal, há duas dimensões. Há uma dimensão que são transações de jogadores e presidentes de futebol a ganharem comissões com transações de jogadores. Isto é a novidade zero. Quer dizer, pode ser um crime, pode ter importância, quer dizer, mas para o que me interessa, o meu olho está mais sobre os grandes devedores do novo banco, o famoso grupo dos 7, o assalto ao BCP, o que se passou nessa altura com aquela administração da Caixa Geral de Depósitos, o que aqui discutimos a semana passada, e como era possível o novo banco ser este furo. E sobre isso é que eu fico aqui um bocadinho preocupado, porque a tese que parece ser defendida pelo Ministério Público é, no fundo, esta.
há um parceiro beneficiado dentro do Benfica para ir à socapa, desculpem, mas é para sermos rápidos, comprar uma dívida de Luís Filipe Vieira com valor e voltar a devolver-lhe para ele voltar a beneficiar dela, ok? É disso que estamos a falar. Isto aqui é muito grave. Se isto for provado, é gravíssimo e avançamos imenso no processo. Mas eu, que sou advogado, chamo a atenção para o cuidado que é preciso ter na avaliação destes factos. Porque eu também vi o meu colega, acho que se pronunciou excessivamente, mas ouvi a pronúncia, boa parte dela. E há aqui imensos movimentos que podem ser imorais, não tenho absoluta certeza da descrição que ouvi até agora que seja crime. E isso leva-me à reflexão essencial. Tudo isto pode isso leva-me à reflexão essencial sobre. Mas resultar em nada? Se isto resultar em nada, quem é o beneficiado? Se esta investigação dos mesmos protagonistas do Ministério Público e de Carlos Alexandre, se esta montanha parir um rato, como já outras vezes pariu, os extremistas da política ganham campo em Portugal. E isso não me deixa nada tranquilo.